Podia, né, citar até um projeto que você já chegou a fazer, né, Carlos, que a gente está citando aqui exemplos variados, né? Existem, né? Essas possibilidades, mas você chegou a executar um projeto assim, pequeno desses, né? É. Como é que foi a sua experiência, Carlos? Então, esse exemplo aí, ele foi uma plantação de coco, havia 1.600 pés, se eu não me engano, 1.600 pés, já faz um tempão, viu? Já faz bem mais de 10 anos. E o que é que acontecia, cara? A água vinha, a água da captação lá da beira do rio. Quando chegava, ela ia. Os cocos eles são molhados por bicos, né? Cada pé de coco tem um bico. Né? Isso. Não é aqueles que fica jogando água assim, sabe? Aspersores. Não é os Não é aspersores. aspersor, é gotejador. Exatamente. O aspersor ele não se aplica porque ele molha tudo, inclusive o mato. Aí isso gera o trabalho do cara ter que estar desmatando aquele negócio e ele não agoa bem aquele ponto do coco, que o coco, o pé de coco, ele bebe muita água. Né? Então, assim, eu conversando lá com um camarada da roça, ele me explicando como é que era, quanto tempo ele passava para molhar um pé de coco, que coco bebe muita água, ele tem que aguar dia sim, dia não, e papapá. E eu fui perguntando para ele quais eram os problemas, qual era a dificuldade. Ele me disse que pagava um camarada para poder molhar os cocos, né? Eu digo, mas qual é a sua dificuldade? Aí eu digo, eita, Paulo, o técnico que trabalha com automação, ele desemprega o povo mesmo, tem jeito não. Eu já fiquei olhando pro cara que aguava com raiva já. Eu digo, eita, perdeu o emprego. Aí eu fiquei pensando, digo, rapaz, esse negócio não é eficiente. Esse camarada vinha aqui só para ligar esses tubos aí, não vai dar certo. Aí o que acontece? Ele dizia, ó, eu não tenho pressão para molhar os cocos todos de uma vez. Então eu preciso deixar 2 horas num grupo de cocos, sei lá, 300 pés. Depois eu mudo para os outros 300. Mas ele já tinha tudo a tubulação feita, era só engatar os mangotes lá e fazer isso. E um outro problema que ele tinha, então assim, ele tinha que ter aquele cuidado. E um outro problema que ele tinha era que a água vinha bruta, vinha muito poluída, e os bicos entupiam. Eu digo, isso daí tá mais fácil. Que aí você bota um filtro, né? Só que se esse filtro ficar sujando muito, aí dá ruim também, né? Porque toda hora ia ter que estar parando, e aí eu ia ter que contratar mais um cara para ficar tirando o filtro e limpando, né? Então a gente especificou lá uma furação para esse filtro. Uma viagem que eu fui em São Paulo, aí lá você tem a Santa Efigênia e você tem uma rua, meu Deus do céu, ela é paralela. Aí eu já fiquei já faz tempo. Tem uma rua assim que eu acho que ela é paralela, que é só industrial. Aí eu fui lá, eu fiquei meio assim com medo porque tinha questão de tubulação e não é minha praia, né? Mas eu digo, ó, como era de uma pessoa muito chegada, eu disse, não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer. Aí vi lá os preços das válvulas solenoides, encontrei lá o filtro. Aí o que foi que nós fizemos? Nós pegamos um filtro aqui assim, colocamos 2 filtros, colocamos um medidorzinho de pressão depois dos filtros, ou seja, se a pressão da água caísse, ele sinalizava filtro sujo e tinha uma válvula aqui que comutava para o outro lado. Bom, como a gente não tinha filtro sujo num único dia, o que a gente arrumou um filtro de uma espessura não tão fina assim, ou seja, levava 5 dias trabalhando lá para poder entupir o filtro. Aí o que acontecia? Na hora que acontecia isso aqui, ele pegava a válvula, direcionava e usava o outro filtro, mas alarmava. Aí o camarada, o dono da roça lá, ele sempre ia, né? Ele não deixou de ir, não, de cuidar. Não significa dizer que a gente robotizou tudo e ele fica em casa só esperando o dinheiro chegar, não, né? Mas a gente reduziu bastante o trabalho que ele tinha ali, a gente melhorou, a gente garantiu que
cada pé de coco tinha um período X que ele estabeleceu lá de água caindo nele, sabe? Então a gente tinha um alarme para quando faltava água e tudo mais. E assim, sistematicamente, sem precisar botar a mão, se eu não me engano, o ciclo era de 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas, uma solenoide fechava, a outra abria e ia aguar um novo grupo de pés de coqueiro. Por que tinha que fazer esse seccionamento? Porque se você fosse aguar todo mundo de uma vez, a vazão não dava conta. Então, ficava aquele cara lá, botando mangote e abrindo a gente fez um sistema com as 4 solenoides e ele ia fazendo isso aí. E ele ainda tinha essa comutação. Então, numa semana meia complicada para o dono da roça, se ele não fosse lá, lógico que ele ia, mas ele podia, de repente, ir quando sujasse os 2 filtros. Então, ele ia ter agora um gap bom. Uma vez que a gente colocou esses filtros, foi o que aconteceu com os bicos lá. Não entupiram mais, cara. Então, assim, Fernando, o que é que eu usei ali? Eu usei para fazer o controle dessas solenoides. Não é nem um PLC, é um relé chamado Zélio, da Schneider Electric. Quem quiser ver aí pode pesquisar Zélio. Ele chama-se de relé programável. Mas, assim, até nas escolas técnicas, quando a gente vai fazer a introdução de automação, CLP, a gente usa ou o Zélio, ou o clique da VEG, e tantos outros, para introduzir as pessoas na programação do CLP. Por quê? Porque ele programa em Ladder. O programa em Ladder, que é uma linguagem básica de CLP. Então, fazia lá, ele tem uns programadores horários lá dentro dele, você ia escalonando, tal, de forma que no sábado e domingo, meu Deus, sábado e domingo não, parece que no domingo a bomba não funcionava. Então o sistema no domingo não ligava nada, ficava, ó, paradinho. Como ele tinha um calendário e um programador horário, tudo isso foi programado nele lá e tá até hoje esse troço rodando lá. Seu José lá, que era o cara que trocava o mangote, foi trabalhar na roça de outro, né? Que não teve mais espaço para ele. Mas assim, uma solução relativamente simples, muito simples, mas que atendeu aquela, como se diz, aquela necessidade.